Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia para você, boa tarde, boa madrugada, boa qualquer hora para você que está fazendo o nosso curso completo de Direito do Trabalho para TRT. Antes de eu iniciar, eu quero hoje conversar um pouquinho com você, que está um pouco desanimado, isso é natural nessa trajetória, está com alguma dificuldade, está chateado, se aborreceu, brigou com alguém da família, brigou com um colega, com um amigo, brigou no curso com o professor, estou pensando em largar, isso não vai dar certo, muita matéria, muita coisa, muita cobrança, enfim, cada um com o seu problema pessoal. Deixa eu falar uma coisa para você, na vida nós somos testados a cada instante, então a gente vai ter sempre que passar por teste. E tem uma hora que muita coisa parece estar remando sempre contra o nosso sonho, ao nosso projeto. Só que isso faz parte. Eu particularmente, não sei se você vai concordar comigo, acho que não teria nenhuma graça eu chegar para você agora e falar assim, fulano, você quer entrar para o TRT como analista técnico? Quero. Assina aqui que a sua vaga está garantida. Isso ia ter alguma graça para você? A princípio você ficar assim, ah, nossa, ia ser bom. Não ia não. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais interessante quando você receber uma ligação, receber um telegrama do TRT que você passou da sua região ou da qual você tenha escolhido, te chamando para apresentar a documentação e marcando a data da sua posse. Eu acho que isso vai ser muito mais gratificante. Eu acho que nesse momento você vai parar e vai passar um filme na sua mente de tudo que você passou. De todos os momentos que você ficou aí sentado estudando, todos os momentos que você ficou igual um maluco na rua ouvindo as pessoas rindo de você, ouvindo a aula, com a apostila na mão na fila do supermercado, fazendo questões na sua condução para ir trabalhar, para ir para o curso, enfim. Eu acho que vai vir aquele filme na sua cabeça, você vai respirar fundo e você vai falar assim para você mesmo, valeu a pena. Valeu a pena porque eu hoje consegui, eu hoje realizei o meu sonho e eu não devo nada a ninguém. Não foi troca de favores, foi o meu esforço, foi o meu único esforço. Foram as minhas renúncias de final de semana, de férias, de festas, tudo isso somado a essa minha vitória agora. Então, toma muito cuidado com essas decisões que a gente tem de rompante, de relâmpago na vida, né? Vou largar tudo. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho uma aluna porque ela continua até estudar para outros concursos comigo, que ela passou por uma situação muito ruim, até com problemas de saúde, que ela dizia, professor, eu não estou conseguindo nem fechar as provas, porque eu não estou aguentando a pressão, então estou indo viajar, fazer prova. Eu falei, calma, respira, pensa, avalia em que ponto você está e veja se vale a pena você abandonar o barco agora. Mas, professor, ela chorava, falava, está muito difícil, eu não estou conseguindo, eu estou cheio de problema pessoal, e aí eu erro 2, 3 questões, 4 questões, não sou chamada. Enfim, ela deve ter feito lá a parada dela, os pensamentos dela. Eu sei que graças a ela, o mérito todo é dela, ela hoje foi chamada para um TRT, passou para um outro, foi chamada, não quis ir devido à distância, enfim, e continua estudando, tem mais um na fila para ela ser nomeada, quer dizer, ela vai poder escolher a região que ela quer. Isso é exemplo bom para você, é persistência. Ah, já estou estudando há 1 ano, professor, em nada, talvez seja pouco. Ah, mas eu conheço falando que estudou 6 meses e já foi nomeado. E daí? E daí? Cada um tem a sua hora, cada um tem a sua forma. Não sei. Não dá pra gente ficar adivinhando isso. Não existe um tempo. Eu já estou há 2, 3 e nada, mas vai chegar. Você vai conseguir. É renúncia, é um investimento pesado, eu sei de tudo isso. Mas faz parte. Essa é a vida. Então não desista. Não desista. Cada um tem os seus problemas. Todos nós temos. Você tem, eu também tenho os meus. Todo mundo na vida passa por um momento que a gente fica entre apertar o botão vermelho e jogar tudo para o alto ou apertar o verde e seguir. E eu sinceramente espero que você nesse momento, se eu falei isso
para você no momento que você precisava ouvir, porque eu digo, o que nos separa é só uma lente. É só essa lente aqui que está me filmando e é só a tela do seu computador, mais nada. Mas a energia, a vibração que você tem, eu estou recebendo nesse momento. E eu quero da mesma forma passar a mim. Que todos os meus alunos, sejam eles online, presencial, são iguais. Eu gosto, eu entendo e eu quero conversar com todos vocês. Então, seria muito simples eu chegar aqui, jogar a matéria, falar, é online mesmo, não sei quem está do outro lado e ponto. Não. Eu acho que isso é um dever social até do professor. Só quem entende o que você sente, só quem entende o que você está passando nesse momento, é quem está envolvido. Não adianta você achar que o parente que está lá no emprego privado, está muito bem de vida, não vai entender nada. Muitas pessoas por trás, sem falar, acham que você é um bobão, uma bobona de estar parado final de semana de sol estudando para um concurso. O pessoal pensa, que besteira. Aí comento na rodinha, sem falar para você, que besteira que fulano está fazendo. É tudo carta marcada, não vai entrar nunca. É muita gente, não tem condições de uma para entrar. Deixa falar. Deixa falar. Essa menina que eu contei o exemplo para você, eu me recordo de uma situação que ela me falou assim, professor, eu estou sofrendo uma pressão muito grande do meu noivo. Aí ele fala que eu não estudo e nada, que quer casar logo, que o tempo está passando. Aí ela falou, mas isso eu estou muito bem resolvida. Eu já falei para ele, não, minha prioridade é o concurso. Falei, e se você perdeu o noivo? Ela falou assim, não tem problema. Gosto dele, mas isso acontecia porque não tinha que ser. Pergunta onde é que está o noivo hoje. O noivo hoje segue ela o tempo inteiro. Para onde ela vai, ele está indo. Qual é a região que você for, eu estou com você. Ela passa a ser interessante. Isso não é em relação, você falar, pessoal, você é muito frio, está falando só em relação ao dinheiro. Não é dinheiro não, porque isso é uma coisa inata nossa, ser humano, nós somos assim. Então ela hoje passou para ser para o cara a pessoa mais interessante, porque ela passa em todos os concursos, ela tem uma vida muito mais sossegada, fez o tratamento de saúde dela, está muito bem, está planejando aí agora um filhinho. Quer dizer, é a vida que segue, a vida que continua, foram etapas. Mas será que quando ela me procurou para ter aquela conversa comigo no finalzinho da aula, chorando, chateada, desabafada, para desabafar o que ela estava sentindo, será que naquele momento ela falasse, não, vou largar tudo, ela hoje estaria bem como ela está? Talvez não. Talvez não. É uma escolha muito difícil. Quando eu conheço um candidato que chega para mim e fala assim, professor, eu estou com vontade de fazer concurso para o TRT tal, que vai abrir. Eu vou iniciar meus estudos agora. Eu nunca estudei para concurso público, eu estou muito cansado da iniciativa privada, eu estou vendo que é demissão em massa, atraso no salário, não tem férias, 13º quando paga é muito bom, quando não paga é horrível, tem muita confusão, enfim, uma bagunça total. Eu quero ingressar no serviço público. Eu falo assim para o candidato, olha, vamos devagar, calma, calma. Você tem certeza que você vai ter a garra necessária? Você acha que você se enquadra nesse perfil? Você vai renunciar isso para você ter a sua vaga? Ah, não sei, isso aí é mais complicado. Então sai fora. Então volta para o serviço privado. Vai para a iniciativa privada, vai ser feliz lá. Porque para você entrar aqui, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Tudo bem? Mas eu tenho a certeza absoluta que vale a pena. E você vai falar em breve. O Renzetti disse é verdade. Valeu a pena. Valeu a pena. Você vai ver, tá? Então, ânimo, bola pra cima. Você vai conseguir. Você está no caminho. Você já é um privilegiado, uma privilegiada, porque você já está aqui assistindo uma aula. Então, para você, mais uma vez, a fila está andando. A gente está chegando na metade do nosso curso, já até passamos um pouco disso. Então, você já aprendeu um pouquinho mais. O que você não sabia ontem, você hoje já sabe. E quem está ingressando hoje na fila não sabe nem o que você já sabe. São as coisas. As coisas vão sendo assim e vão caminhar para frente. E para você, eu tenho certeza que vai caminhar. Eu vou te dar até uma injeção de ânimo. Vou falar para você o seguinte. Você já sabe quais são os próximos TRTs? Estou gravando em agosto, tá? Hoje é dia 14 de agosto. Você já sabe quais são os próximos TRTs que vem pela frente? Vou falar na ordem numérica, tá, gente?
Não é da ordem de chegada de TRTs, não. TRT da segunda região, TRT, que é São Paulo, né, segunda região, TRT da quinta região, Bahia, qualquer momento estoura por aí, TRT da 11ª região, TRT da 15ª região, 16ª região, 17ª região, que é Espírito Santo, que hoje já divulgou a banca é CESP-UNB, TRT 19ª região, Alagoas, enfim. E outros que vêm por aí, só, aqui eu já te falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 TRTs, 7 motivos para você respirar fundo e seguir comigo. Porque um desses é seu, ou mais de um. Não tem erro, você vai conseguir. Tudo bem? É só focar e é só vir com a gente. Vamos seguir? Então, desculpa aí quem não queria ouvir essas coisas, acho que eu enrolei. Não, não é enrolação não, isso é pra a gente seguir junto com o maior gás e maior vontade, tá? Papo super interessante e necessário. Vamos seguir com a nossa matéria, vamos falar hoje de jornada de trabalho. Jornada de trabalho é um dos maiores temas, ou maior, eu acho que é o maior, tema de direito do trabalho. Você vai ver que a nossa aula vai ser pesada nesse sentido, que é muita informação, muita coisa, mas é um assunto chave, um assunto clássico nas provas. Então, prova de TRT sem o tema jornada de trabalho não existe, ok? Então, vamos nessa. Bom, no seu edital pode estar lá duração do trabalho, jornada do trabalho, tanto faz. Duração é gênero da qual, quem são espécies? Jornada, horário e descanso. Então pode ter duração como gênero e você tem que saber que jornada, horário de trabalho, descanso são espécies. A gente vai falar sobre isso tudo. Dá uma olhada no artigo 4º da CLT. Abra a sua CLT e dá uma olhada no artigo 4º comigo. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então eu vou considerar como de serviço efetivo, eu vou considerar como jornada de trabalho o período que o empregado está efetivamente trabalhando na minha empresa, e também o período em que ele está aguardando execução de ordens, está aguardando o comando para o trabalho. Então, o tempo que ele está efetivamente lá no computador, tá trabalhando, jornada, e o tempo que eu falo para ele é o seguinte: fulano, me espera um pouquinho aqui, porque a gente vai conversar sobre uns pontos da reunião de segunda-feira. O tempo que ele está lá sentadinho aguardando, está trabalhando, está sendo computado na jornada de trabalho. Lógico que esse tempo à disposição, uma coisa tem que ficar também muito clara para você fazer uma interpretação jurídica boa. Esse tempo que ele está à disposição é o tempo que obrigatoriamente ele tem que ficar esperando. Tempo à disposição que facultativamente o empregado fica, gente, não é computado na jornada. Acabou o expediente, o empregador não pediu nada para ele. Ele que fica lá na empresa, enrolando, batendo papo com o pessoal, fazendo outras coisas, ele está lá na empresa porque ele quer, ninguém vai expulsar, sai da empresa, não, isso não. Agora, esse período não é computado na jornada, tá? Então, uma coisa tem que ficar bem clara, esse aguardando o comando, aguardando ordens, é quando ele fica à disposição do empregador de forma obrigatória, ele tem que ficar. Agora, o que não for obrigatório, que for uma faculdade, o empregado fica porque quer, isso não entra no controle de jornada. Ok? Então, vamos embora. Seguindo. Então, tempo computado na jornada. O que é interessante você saber? O tempo à disposição, vai seguindo. As horas in itinere, a gente vai falar sobre isso, sobreaviso, prontidão, intervalos não permitidos em lei, não previstos em lei, então, que são faculdades do empregador, intervalo não concedido e o trabalho além da jornada, ou jornada extraordinária. Então, vai ser computado na jornada de trabalho do empregado o tempo que ele fica à disposição do empregador, as chamadas horas itinere, que é o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, em regra não é computado. Mas tem exceções. Segura aí que a gente vai falar.
As horas de sobreaviso, o que é sobreaviso? Vamos falar também mais com mais calma. É o tempo que o empregado fica em casa aguardando o chamado do empregador. São as horas de sobreaviso. A prontidão, na prontidão o empregado está na empresa aguardando as ordens, o comando. Os intervalos não previstos em lei. Se o intervalo não é previsto em lei, aquele intervalo é uma faculdade que o empregador dá. Intervalo para lanche. Não tem previsão de intervalo para lanche na norma. Mas se o empregador dá um intervalo para lanche, esse intervalo para lanche é computado na jornada. É como se eu estivesse trabalhando. Outro, intervalo não concedido. Se ele não concedeu, por exemplo, eu vou falar sobre tudo isso depois com calma, tá, gente? Não estou jogando a matéria, não, é só o início. Se ele não concedeu um intervalo intra-jornada para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora, ele vai pagar esse intervalo como se fosse horas extras. E isso vai ser computado na jornada, ok? E o trabalho além da jornada, que são as chamadas horas extras. Eu posso extrapolar um pouco a jornada diária de 8 horas? Posso. A lei prevê que eu posso extrapolar em mais 2 horas. É a chamada hora extraordinária, horas extras. Isso é computado na jornada, claro. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tempo à disposição através da súmula, que é uma súmula que cai muito em prova. Súmula 429 do TST. Põe na tela, por favor, para a gente dar uma lida. Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º, que eu acabei de ler, da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então, o TST veio que dar uma tarifada no que seria esse tempo à disposição do empregador. Observa, eu não sou a Ana Maria Braga, eu não sou o Luciano Huck, eu não sou a Xuxa. Se eu trabalho no... Não sei se você, quem não conhece o Rio de Janeiro, o Projac, onde fica lá os estúdios da Rede Globo, eles pegam um carrinho para se locomover, aquele carrinho, se você vê na televisão, eles entram naquele carrinho e vão até os estúdios, cada um para o seu estúdio. Só que eu sou empregado da Globo e eu não tenho esse carrinho. Da portaria do Projac até o escritório que eu trabalho na Globo, por exemplo, eu levo 12 minutos para ir andando e 12 minutos para voltar. Então são 24 minutos por dia. Esses 24 minutos, no meu exemplo, eles vão ser sim computados na jornada de trabalho. Ok? Eu não posso ficar 8 horas naquele escritório. Eu vou ter que ficar um pouco menos, tem que descontar esse período. Se eu ficar 8 horas no escritório e eu tenho mais 12 minutos para ir, 12 para voltar, eu tenho 24 minutos de horas extras por dia. Tudo bem, gente? Então o TST meio que deu uma tarifada nesse tempo à disposição. Da portaria da empresa até o local de trabalho, se superar 10 minutos, vai ser computado na jornada. Então vou ler de novo a súmula, hein? Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Ok? Maravilha. Bom, os analistas, principalmente, fiquem de olho, fica um pouco de olho, na Lei 12.619 de 2012, que é a lei do motorista, que ela acrescentou de vários dispositivos na CLT. E ela criou, põe na tela por favor, o chamado tempo de espera, lá para o motorista. O que é o tempo de espera? Artigo 235C, parágrafo 2º da CLT. Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Então, ela trouxe, como é que eu vou dizer, intervalos especiais para o motorista. Então, você tem que dar uma lida nessa legislação antes de você fazer essa prova. Não vem caindo muito em prova de TRT, mas pode ser que caia. Tá aqui, é uma criação, esse tempo de espera, então dá uma lida nesses dispositivos em relação ao motorista, é importante, tá? Parágrafo 8º. São considerados tempo de espera. O que é esse tempo de espera? Olha a definição. As horas que excederem
a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário, ou fiscalização de mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias. Aqui que é importante, ó, não sendo computado como hora extraordinária. Então, esse tempo de espera é o tempo que o motorista, ele foi bem claro, de transporte rodoviário de cargas, está aguardando descer a mercadoria do caminhão, por exemplo, que for, e colocar a mercadoria no baú do caminhão. Esse tempo é chamado de tempo de espera. Ele está lá parado, o motorista, esperando descarregarem ou carregarem. Ou então o tempo que ele está na filinha dele lá, que ele tem que passar pela fiscalização alfandegária. Esse tempo não vai ser computado como se fosse horas extras. Olha que interessante que a lei trouxe. Esse tempo é chamado de tempo de espera. Não vai ser pago como se fosse horas extras. Ok? Só essa base basta para você saber e acertar a prova, tá? E aí paga como, professor, se não é horas extras? Não vai receber nada? 30%. Olha aqui o parágrafo 9º. As horas relativas ao período de tempo de espera serão indenizadas com base no salário hora normal acrescido de 30%. O adicional de horas extras é de no mínimo 50%, não é isso? E tem natureza salarial. O tempo de espera não vai ser computado como horas extras. O empregado vai receber um adicional de 30% sobre o salário base dele. Só que a natureza delas, a lei foi clara, é indenizatória. Então, o tempo de espera não vai refletir em nenhum, não vai ter reflexo, né? Refletir em nenhuma verba de natureza salarial. Natureza indenizatória. Então, se o motorista, repetindo, está no caminhão aguardando retirar toda a carga do baú ou colocar a carga no baú, esse tempo que ele está lá sentadinho esperando não vai ser computado como se fosse horas extras. Vai ser o chamado tempo de espera. Da mesma sorte, se ele está na filinha lá da barreira alfandegária aguardando a fiscalização, esse tempo que ele está esperando não vai ser computado como se fosse horas extras. É o chamado tempo de espera. Ele vai ser remunerado com um acréscimo de 30% sobre a hora normal dele. E a natureza vai ser indenizatória. Não tem natureza salarial. Tudo bem? A espera não é considerada tempo à disposição, mas deve ser indenizada à razão de 30% do valor da hora normal do trabalho. Logo, a parcela não tem natureza salarial, já falei. E aí tem mais um tempo que essa lei criou também. Então, gente, atenção aí com o motorista, hein? Estou pensando numa prova bem difícil. Artigo 235-E, parágrafo 6º da CLT. Olha lá. Nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas, o que é isso? É você com seu colega no mesmo carro, vocês se revezam no volante. Então, se a empresa, tem empresas que adotam essa política. Se a empresa adotar revezamento de motoristas, trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal de trabalho, em que o motorista estiver em repouso no veículo, em movimento, será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% da hora normal. Esse não é o tempo de espera, é o tempo de reserva. Vocês se revezam em dupla. Então, o tempo que o outro está descansando no caminhão, em movimento, ou não, né? É considerado como tempo de reserva e vai ter um acréscimo de 30% na hora normal. Só observa uma coisa, aqui o legislador não falou se a verba é salarial ou indenizatória. Não disse, tá? Foi omisso em relação a isso. Tudo bem? Então nos perguntaria na prova, de repente, já que no tempo de reserva, no tempo de espera, ele foi claro, né? Não serão indenizadas. No tempo de espera, de reserva, vamos lá. No tempo de espera, ele fala que é indenizada. Maravilha. No tempo de reserva, ele só fala nos 30%, mas não fala se é salarial ou indenizatória, tá? Parágrafo 7º. É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento, repouso diário mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito,
com o veículo estacionado. Aí é outro repouso, é o repouso diário de no mínimo 6 horas. Eu tenho que saber isso, professor? Para uma prova difícil, sim, mas basta a literalidade dos dispositivos. Não precisa viajar muito, não. Ok, gente? Então, dá uma lida no capítulo do motorista da CLT, que eu acho interessante você observar os dispositivos dele. Bom, previsão constitucional sobre a jornada de trabalho. Agora é importante. Artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Fala assim: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Presta atenção para a previsão constitucional da jornada de trabalho. 8 horas diárias ou 44 semanais. Facultada a compensação. Depois a gente fala da compensação. Preste atenção numa coisa. É o limite. Se o empregador coloca na empresa dele que você trabalhe só 6 horas por dia, maravilha, não tem nenhum problema. A redução de jornada é favorável, é benéfico, não há problema, tá? Agora, aumento de jornada, que é as horas extras, você tem que seguir algumas regrinhas que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, e os chamados turnos especiais do tipo 12 por 36, 12 horas de trabalho e 36 de descanso? Muito utilizado na área de saúde, não é isso? Saúde, segurança, vigilância, tem muito esses turnos. Como é que funcionam esses turnos? O TST vem admitindo, o TST vem tolerando esses turnos especiais de 12 por 36. Só que esses turnos têm que ser pactuados mediante negociação coletiva. E se eu tiver esses turnos, eu não vou receber o excedente como se fosse horas extras. Porque a ideia é, eu trabalho mais, mas eu tenho um período de descanso muito maior que a maioria. Tudo bem? Então tá lá na tela, ó. O TST vem tolerando os turnos especiais de trabalho, do tipo 12 por 36. Não há que se falar em hora extraordinária, o TST entende que há uma compensação, mas deve ser implementado como, acabei de falar, por negociação coletiva. Isso está previsto na súmula 444 do TST. Súmula 444 do TST, algo me diz, analista, que vai cair no próximo TRT. Olha lá, é válida em caráter excepcional. A jornada de 12 horas de trabalho, observa que é excepcional, isso não é regra. A jornada de trabalho de 12 horas por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos dias feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento da adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Observa aqui. Então, esse turno especial de 12 por 36, a regra é excepcional. Isso não é... A regra não, desculpa. A regra é que não exista. Só excepcionalmente. Se a lei daquela categoria já prevê, ok, ou por instrumento normativo. Tudo bem? Agora, uma outra coisa muito importante aqui. Se você trabalhar nesse turno 12 por 36, você vai ter a remuneração em dobro se você trabalha em feriado. Feriado que você trabalhou, você vai receber em dobro. Tudo bem? E o empregado diz o final, não tem direito a pagamento adicional referente ao labor prestado, a 11ª e a 12ª. Porque qual é a regra de jornada? 8 horas diárias. Eu posso prorrogar por mais 2. A legislação me permite isso. Agora, a partir dessas, como esse turno é especial e ele foi feito por negociação coletiva, esse empregado não vai receber como se fosse horas extras. Por quê? Porque ele tem um período de descanso maior, tá? Mas isso aqui, gente, é exceção. Isso aqui não é regra. Tudo bem? E os turnos ininterruptos de revezamento? Sabe o que é? Não? Vai saber agora. Te explico no próximo bloco.